E hoje vamos de receita completa de bolo festivo e com um sabor incrível, duplo trufado de maracujá. E como será a receita completa, nesse conteúdo eu vou compartilhar uma massa super fofinha, o brigadeiro de maracujá e com ele eu faço duas texturas, a montagem do bolo, a decoração e, é claro, muitas dicas para sua receita sempre dar certo. Então, bora comigo conferir esse conteúdo? E se você gosta de vídeos assim, já deixa aqui nos comentários para mim. Então, vou começar pela massa e para ela eu vou utilizar 7 ovos grandes e eles estão em temperatura ambiente. Se seu ovo estiver muito pequenininho, aumente um e na descrição vai estar tudo disponível em gramas. Nesses ovos eu já coloquei essência de baunilha, essa essência é totalmente opcional. A essência dá uma colher de sopa. E aqui eu tenho 315 gramas de açúcar refinado. Ele já está peneirado e com 2 pitadinhas de sal. Se você não puder pesar, deu em torno de 2 xícaras, da qual eu utilizo de 200 ml de capacidade. E lembrando que ml não é gramas. Dou uma leve misturada nesses ingredientes, agora coloco para bater na potência máxima da minha batedeira por 5 minutos, ou até dobrar de volume e ficar um creminho bem branquinho e espumoso. Enquanto isso, eu já vou mostrando para vocês o restante dos ingredientes, mas quando eu começo a receita já está tudo separado. Aqui eu tenho 210 ml de água, ela está levemente aquecida. E nessa água eu coloquei 50 ml de óleo, é o de soja mesmo. Por enquanto vou deixar reservado. E os meus secos serão 330 gramas de farinha de trigo, já está peneirada também. Se você não puder pesar, deu em torno de 3 xícaras. E nessa farinha eu coloquei uma colher de sopa não muito cheia de fermento químico, fermento para bolo. Lembrando que a minha xícara é 200 ml de capacidade e se você puder fazer em gramas, é bem melhor. Misturo todos esses secos e também vou reservar. E os ovos com açúcar já deu tempo de batimento. E se você fizer na batedeira de mão, dá certo, tá, gente? É chegar nesse ponto. Demora um pouco a mais na batedeira de mão, mas você consegue sim. Coloquei a batedeira na potência 1, agora eu vou colocar delicadamente os meus líquidos. E terminando de colocar os líquidos, e vou continuar na potência 1 da batedeira, eu vou colocar todos os meus secos. Também delicadamente para eu não perder a estrutura que eu ganhei no batimento. E aqui é apenas misturar, tá, gente? Por isso que vai continuar na potência 1, pra gente não ativar o glúten da farinha de trigo. Terminei de colocar os secos, agora eu vou terminar de misturar com a ajuda do fouet. Não vou bater a massa, vou continuar com delicadeza até eu conseguir misturar toda e ficar totalmente homogênea. E quando eu comecei a preparar a minha massa, eu já deixei o meu forno ligado para ele ficar pré-aquecido. Mais ou menos aí uns 10 minutinhos é o ideal para pré-aquecer o forno. E eu sempre deixo na temperatura de 180 graus do começo ao fim, para não ter oscilação de temperatura no forno e também fazer murchar a minha massa. Massa totalmente homogênea, agora eu vou transferir para a forma e a medida dessa é 25 de comprimento, 17 na largura e 10 de altura. Eu coloco papel manteiga somente no fundo para assim a minha massa crescer rente à forma. Dessa forma fica muito melhor para rechear e agora é só transferir toda a massa. Vou ajeitar ali no topinho para não fazer barriga e levar para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus. E aqui no meu forno eu asso essa massa por 45 minutos. É claro que esse tempo vai depender de forno para forno.
E na dúvida, para fazer o teste do palitinho, só abra o forno depois que você perceber que o seu bolo já estruturou, já ficou douradinho no topo, a casa tá cheirando o bolo. Aí sim você faz o teste do palitinho. Espeta no centro do bolo, saindo seco, já está pronto. Minha massa já assou, ela ainda está morninha. Eu gosto de desenformar assim e deixar ela esfriar totalmente na minha grade. E para o desenforme, eu sempre passo uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Desenformo, retiro o papel manteiga e vou deixar ela esfriar totalmente para eu utilizar. Eu sempre gosto de fazer assim, gente. Um dia eu faço a massa e os recheios, aí deixo esfriar todos em temperatura ambiente e no outro dia eu faço a montagem. É claro, quando a gente tem tempo para isso, né? Senão a gente faz tudo num dia só, coloca 2 horas no freezer e depois parte para decoração. E olha, gente, como essa massa fica super fofinha. E você pode utilizar ela em outros trabalhos, diminuir a receita ou até mesmo aumentar. Mas aqui fica uma massa bem grande. Agora eu vou deixar ela esfriar totalmente. E agora vamos para o recheio e eu já vou começar preparando uma redução de maracujá. Aqui eu tenho em torno de 5 maracujás. É claro, gente, que o tamanho vai mudar muito, tá? Por conta do tamanho da fruta. Fruta não é padrão, mas eu vou deixar na descrição para vocês a medida que deu aqui em gramas da fruta. E esse maracujá estava bem grande. E agora eu vou bater todo o maracujá, porque eu quero que fique as sementinhas. Caso você não queira as sementinhas, você vem aqui na função pulsar, vai pulsando até soltar as sementinhas e depois coa. Eu estou utilizando o mix, mas você pode fazer esse trabalho sim no liquidificador e da mesma forma. Depois disso, eu vim com 2 colheres de sopa de açúcar. Esse açúcar é opcional. Eu gosto muito, gente, porque aqui eu estava utilizando uma boa quantidade de maracujá. Então, só para dar uma quebradinha. Mas se você não quiser, pode fazer essa redução sem açúcar mesmo. Misturei e agora eu vou mexer às vezes. Não é que nem o recheio que a gente precisa mexer o tempo inteiro, mas sempre precisa mexer para não queimar. E deixei essa redução bem firme, como se ficasse uma pasta concentrada. Ela vai ficar nesse ponto. Agora eu vou reservar para preparar o meu recheio. E para ele eu utilizei 3 caixas de leite condensado, a tradicional de 395 gramas. Lembrando que todas as informações em gramas vai estar disponível na descrição. E o meu espessante foi 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Já misturo muito bem a farinha no leite condensado. Feito isso, eu venho com 4 caixas de creme de leite. Colocando ele, eu sempre misturo muito bem novamente, para assim também evitar os gruminhos no recheio. E para dar um toque trufado nesse recheio, eu coloquei 100 gramas de chocolate branco. É o chocolate nobre mesmo, para assim eu ter mais sabor. Misturei tudo muito bem, agora sim eu vou ligar o fogo, tá, gente? Porque antes estava com o fogo desligado. Porque primeiro eu misturo tudo muito bem, aí sim eu levo pro cozimento. E vou preparar em fogo médio, mexendo sempre, não pode parar de mexer por nenhum minuto, até atingir o ponto que a gente quer. E assim como esse recheio e outros, o ponto a gente que define, tá? Ah, eu quero um recheio mais maleável, é um bolo de pote, cozinhe menos. Se for uma cobertura, menos ainda. Agora, para um bolo festivo, ainda mais nesse sabor, que depois eu venho com a saborização, então eu preciso deixar ele bem firme. Mas a gente consegue utilizar um recheio para todos os pontos.
E eu cozinhei bastante esse recheio, tá, gente? Dá pra perceber, né? Quando eu passo a minha espátula, ele já vai fazendo marcação. É assim mesmo por conta da saborização. E eu pego o meu recheio com a espátula, ele precisa cair em blocos. E ele faz montinhos que não se desfaz em cima do recheio. Depois eu passei o meu fouet para eu já dar uma leve resfriada e também deixar ele bem lisinho. Aí sim eu venho com a saborização. Eu coloquei toda a minha redução, mas sempre coloque ela aos poucos para você ir provando conforme o seu paladar. E para intensificar muito mais o sabor de maracujá, eu também coloquei pó de sobremesa no sabor maracujá. Esse pozinho da Mavalério. Mas, gente, eu peguei errado do meu estoque. Eu peguei o pozinho que é para saborizar o chantilly. Depois que eu fui ver, eu já tinha colocado. O normal que eu utilizo é da Mavalério mesmo, mas não é para saborizar chantilly. Aqui deu certo, mas o outro é mais forte. E ele também é opcional, tá? E você sempre vai colocando aos poucos também, porque ele é forte. Ah, gente, uma outra observação também. A minha redução de maracujá já tinha esfriado, porque eu fui fazer o meu recheio. Então, eu sempre aqueço ela para ela entrar ali aproximadamente na mesma temperatura do meu recheio e não correr risco nenhum de talhar. Pois é uma fruta cítrica, por isso que a gente sempre coloca também no final. Aí aqui é só mexer muito bem, incorporar e transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato de toda a superfície e deixar esfriar totalmente. Eu sempre deixo meus recheios esfriarem em temperatura ambiente. E para iniciar a montagem do bolo, com a minha massa totalmente fria, eu cortei ela em duas partes, assim eu fiquei com 3 partes de massa e também retirei o topinho açucarado da massa. E se você tem dúvida de como cortar a massa, aqui no canal já tem vários vídeos que pode te orientar, eu vou deixar algum deles aqui na descrição. E alguns com massa grande assim também, tá? E olha, gente, que massa fofinha. Até aquela parte que a gente retira o papel manteiga, que às vezes é mais estruturada por conta do tempo de forno, nessa também fica super fofinha. E o meu recheio também já esfriou totalmente. Como eu falei, eu vou fazer 2 texturas nesse recheio. Então, agora eu vou pegar uma parte dele para eu colocar chantilly, deixar ele mais leve e também transformar em uma mousse. E eu peguei 850 gramas de recheio. Lembrando que para fazer esse processo ele precisa estar totalmente frio. E vou deixar reservado 1,1 kg de recheio. Esse tem a mais, porque eu não vou acrescentar chantilly. Agora, eu vou acrescentar, nesses 850 gramas de recheio, 150 ml de chantilly batido em ponto bem firme. Bem firme é para depois de pronto esse recheio não sorar no nosso bolo. E esse ponto bem firme é quando você está batendo o seu chantilly, ele faz um buraco ali no meio no batimento. E o chantilly que eu recomendo para você utilizar nos recheios, agora, em primeiro lugar, é o chantilly da Gran Finale e o segundo é o chantilly da Norcal. Esses são os melhores para você agregar no seu recheio e também conseguir sabor. Porque eu sempre falo chantilly de boa qualidade e vocês me perguntam qual, né, gente? Eu já estou falando mesmo, porque, gente, tem um chantilly que tá agora aí à venda, eu não vou falar o nome, que o sabor dele é horrível. Aí, depois você utiliza um chantilly desse, você vai achar que a culpa é do recheio que você aprendeu aqui no canal, né? Então, sempre utilize ingredientes de boa qualidade. E vocês viram, gente, depois que coloca o chantilly, como fica uma mousse bem estruturada? A parte do chantilly aqui também é opcional, tá? Se você quiser fazer apenas com o brigadeiro, também dá certo. E agora, para a montagem, eu peguei a mesma forma que eu assei o bolo, forrei ela com plástico, já coloquei o meu disco de massa, que é aquele o qual eu retiro o papel manteiga, venho umedecendo com a caldinha de sempre, água e leite condensado. A medida padrão eu sempre deixo disponível para vocês na descrição da calda. Agora, eu venho com uma geleia de maracujá. Essa parte também é totalmente opcional, tá, gente?
E essa geleia eu comprei pronta, eu me surpreendi muito com o sabor, já falei isso pra vocês no outro vídeo. E é essa geleia aqui da Harold. E aqui, gente, eu sempre falei pra vocês produtos que eu realmente gosto, não é propaganda. E vocês podem até ver que são marcas diferentes. A geleia da Harold, também gosto muito da geleia da Ricaele, o chantilly da Gran Finale, da Norcal. Então, é realmente porque eu gosto e eu indico pra vocês também. E agora eu venho com o meu brigadeiro, vou colocando em colheradas, vou colocar toda essa quantidade e depois eu vou deixar ele bem distribuído. E eu comecei a montagem com o brigadeiro porque a mousse estava mais estruturada do que o brigadeiro, então eu deixei a mousse para ela ser a parte de baixo do meu bolo. E depois de distribuir todo o primeiro recheio, eu venho com a outra camada de massa, vou umedecer também. E, gente, em questão de umedecer o bolo, tomem cuidado, tá? Às vezes a gente faz tudo certinho, o recheio no ponto certo, mas se a gente umedece demais a massa, essa umidade vai passar para o recheio e faz amolecer também. Se você tem dúvida, aqui no canal já tem um vídeo mais antigo, onde tem as quantidades de massa, recheio, cobertura, para uma montagem de bolo. Essas quantidades não precisam ser exatas, mas você pode pegar ela como base. E é uma base que ajuda muito, principalmente quem está começando e não tem noções de medidas nada. E aqui, gente, na montagem eu coloco um pouquinho só de geleia, é uma camada bem fininha, tá? Para ela não interferir também na estrutura do meu bolo. E agora eu venho com toda a minha mousse de maracujá. Esse recheio, principalmente, eu gosto de colocar em colheradas, porque se a gente vem com a manga de confeitar, a nossa mão é quente e acaba amolecendo um pouco a mousse. E depois é só ajeitar muito bem, deixar ele bem distribuído. Feito isso, eu venho com a última camada de massa, vou fazer o mesmo processo, umedecer. Deixo o bolo bem fechado e levo para a geladeira de um dia para o outro. Mas como eu falei, se você não tiver esse tempo, é só colocar 2 horas no freezer, aí você já pode partir para a decoração. E para a decoração do bolo, eu vou utilizar o chantilly, que já tem o batimento aqui no canal. É chantilly mesmo, tá, gente? Eu sempre falo, eu hidrato só com um pouquinho de leite condensado. Não é chantininho e olha como ele fica bem lisinho e estruturado. O link eu vou deixar aqui na descrição e no batimento desse chantilly, eu já coloquei umas gotinhas desse corante, salmão. Só foi umas gotinhas mesmo, tá, gente? Só pra ficar um fundinho de rosa. E eu só faço o batimento do meu chantilly quando eu vou utilizar. E aqui eu desenformei o bolo na bandeja de decorar. E, gente, de verdade, eu não lembro o tamanho desse prato. Eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês o tamanho exato. Aí eu venho retirando todo o plástico com delicadeza, né, os primeiros, para eu não arrancar recheio. E para decoração, eu vou primeiro cobrir todo o meu bolo com o chantilly. Essa primeira camada eu faço bem fininha. Como eu vou fazer aqui um trabalho espatulado, aí depois eu venho com o chantilly na manga de confeitar. E depois dessa camada bem fininha, eu venho com a minha espátula mágica. E ela é mais mágica ainda pelo preço, gente. Ela custa R$5 e eu faço tudo com ela. E eu gosto muito de alisar os bolos. É uma espátula de plástico e ela é utilizada para chocolate. E esse primeiro alisamento é para eu cobrir as imperfeições e já deixando o meu bolo bem retinho. E agora, eu coloquei o chantilly na manga de confeitar com o bico 2A da Wilton. Esse 2A, ele é mais fechadinho do que um A, tá, gente? Então, vai menos chantilly e eu prefiro assim. E eu vou passar em volta de todo o meu bolo dessa forma. Aqui é somente nas laterais, tá, gente? O topo, eu já coloco o chantilly necessário para decoração. Feito isso, eu venho novamente com a minha espátula mágica e vou alisar para deixar ele realmente bem retinho agora, tá, gente?
porque depois que eu vir com a espátula de textura, apenas para eu marcar, porque espátula de textura é maravilhosa, né, gente? Mas para bolos redondos, bolos retangulares e quadrados, ela se torna um pouco mais difícil. Então, eu já vou deixar tudo bem alisado aqui. E agora sim, eu venho com a espátula, estou utilizando na numeração 2. E eu utilizei o lado que tem mais dentinho, tá, gente, ali. E uma outra coisa, sempre eu marco a posição que eu estou utilizando a minha espátula de textura, pois eu não vou mudar essa posição, eu vou continuar nela. Aí, vou passando por toda a lateral do bolo. Aqui, eu acho que eu passei só umas 2 vezes, porque vocês viram como ficou bom a primeira passada já? E aqui, gente, se a gente fica tentando passar cada vez mais, às vezes não fica melhor, fica pior. Então, quando ficar bom, já para. E depois de passar por toda a lateral a espátula, eu vou ajeitar as quininhas. Aí, eu vou puxar esse excesso de chantilly que tá ali pra dentro do bolo, tá? E para finalizar o topo, eu também utilizei uma espátula, também de dentinhos mais abertos, e a numeração dela também é número 2. Aí, fui passando no topo do bolo e fazendo um movimento de ondinhas. Aí, toda vez que eu passo, eu preciso limpar a espátula. E esse movimento no topo do bolo fica bem legal. E eu fiz uns trabalhinhos na parte de cima e na lateral com o bico pitanga aberto. Esse é o 32 da Celebrate e eu fui fazendo um torcidinho de um lado e do outro, fui seguindo. E na parte de baixo eu fiz apenas pitanguinhas, tipo correndo. E depois, para as rosetinhas das laterais do bolo, para remeter uma florzinha, eu utilizei esse mesmo bico, o 32. Peguei o chantilly, esse mesmo que tá tingido de rosa, e coloquei o corante vermelho Natal da Fab. E fui fazendo esses trabalhinhos no bolo. E, gente, olha ali, tá com uma imperfeição, aonde eu passei a espátula. Aí, eu venho com essas rosinhas e tampa tudo, né? E fui colocando aleatoriamente, tá? Principalmente aonde precisava tampar alguma coisa. Fiz também na parte de cima do bolo. E depois eu peguei o verde folha, também utilizei esse que já estava tingido de rosinha. E peguei o bico perlê número 3. E vim fazendo esses trabalhinhos como se fosse o talinho da flor. Nas laterais, eu vou fazer em todas as florzinhas, só na parte de cima, que eu vou fazer só em alguns. Depois, eu vim com o bico folha, a numeração dele é 70, e fui fazendo algumas folhinhas. E para finalizar, eu coloquei glitter transparente em volta de todo o bolo. E ele ficou assim, gente, olha que lindeza. E eu não vou deixar a precificação aqui para vocês, porque eu não fiz, porque não foi para incluir no meu Faça e Venda. E também não cortei aqui na gravação, porque ele foi presente. Mas eu vou deixar fotos também para vocês no fim do vídeo, que eu consegui a fatia do bolo. Eu também vou mostrar para vocês o peso do bolo. Ele pesou 4,2 kg. E sempre pra gente saber o rendimento do bolo ou sobremesas, a gente considera o peso do bolo. Então, esse bolo serve em média 42 fatias de 100 gramas. Fatias, tá, gente? Nunca pessoas, porque senão a gente pode se comprometer com isso. E aqui o peso do bolo, tá, gente? Descontando o prato, dá 4,2 kg. E nessa imagem na balança eu consegui mostrar como esse bolo tava mais rosinha do que na gravação.
Mas lembrando, tá, gente, que tudo isso é opcional, você pode modificar e fazer do jeito que vai ser melhor para vocês. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, compartilhe esse vídeo e principalmente deixe aqui o seu comentário. E eu consegui uma foto desse bolo, não foi tão difícil assim, porque esse bolo foi para minha mãe. Ela ama maracujá e é claro que ela merecia o melhor. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Se você fizer essa delícia ou qualquer outra aqui do canal, posta lá no meu grupo do Facebook ou me marca no Instagram. Minhas redes sociais também estão aqui na descrição. E eu vou te esperar em um próximo vídeo. Tchau, tchau!